Seja bem-vindo, Silvonei José Protes, diretor da Rádio Vaticano para a língua portuguesa. Se eu quiser, pode falar já. É uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite, uma honra mais uma vez. Pois é, meu nome é Silvonei José Protes, eu sou do estado do Paraná, da cidade de Guarapuava. Vivo aqui em Roma já há 31 anos, vou para 32 anos. Trabalho na Rádio Vaticano, Vatican News, sou responsável pela língua portuguesa, pelas transmissões dirigidas para o Brasil. Sou um professor universitário, trabalho também no Centro Cultural da Embaixada do Brasil, a gente fala um pouco da nossa cultura brasileira, né? Tenho formação, sou doutor em comunicação, e a coisa mais, digamos assim, mais próxima da minha realidade, ou da minha vocação, ou da minha missão, é o aspecto do jornalismo, né? Além de eu gostar muito do ensino, mas o jornalismo toco nas cordas que construíram um pouco a minha existência. Eu trabalhei muito tempo em Aparecida, na Rádio Aparecida, quando não existia ainda a TV Aparecida. Depois trabalhei no Rio de Janeiro, depois fui trabalhar na TV Manchete, fui para o Paraná, voltei ao Paraná, para a cidade de Pato Branco, onde eu também trabalhei na televisão. E depois vim para Roma. Roma era uma ideia inicial de 6 meses. E esses 6 meses foram se transformando nos anos, e hoje são 31, vamos para 32 anos que eu estou aqui. Passei por 3 papas, trabalhei com João Paulo II durante 16 anos, depois nosso querido Bento XVI e agora Papa Francisco. Mais ou menos uma síntese daquilo que é. Silvonei, assim, para o Brasil, a gente não escuta a voz do Papa Francisco, né? A gente escuta a sua voz, né? Então, para os brasileiros, a maioria deles, a voz do Papa Francisco é sua voz, né? Pois é uma responsabilidade muito grande, né? Porque nossa missão principal, né, a nossa especificidade, inclusive como Rádio Vaticano, Vatican News, é levar a todos o ministério petreno. E o fato de que nós usamos os meios de comunicação, o rádio, a televisão, a internet, nos enche de orgulho, mas também de uma grandíssima responsabilidade. No meu caso, pelo fato de fazer também as transmissões das celebrações, as pessoas me conhecem, né? Pela voz do Papa, enfim. Mas eu tenho também os meus colegas que trabalham. Mas na especificidade é isso. Eu tenho muito orgulho disso. Eu posso dizer para você o orgulho de poder servir a minha igreja e servir ao Santo Padre. Eu recordo, certa vez conversando com o Papa, ele dizia: Santo Padre, é tão bom trabalhar para o Senhor e em função de... Eu falei: não, você não trabalha para mim, você trabalha comigo. E isso me deu uma alegria muito grande de uma responsabilidade ainda muito maior, né? De poder levar às pessoas, né, o pensamento, a mensagem do Papa, a reflexão que o nosso Papa Francisco... Isso já acontecia com João Paulo II, aconteceu com o nosso querido Bento XVI e agora acontece com o nosso Papa Francisco. 3 papas, um diferente do outro, né, mas com a mesma especificidade que a evangelização de todos. Olha, tanta coisa, maravilha, né? O Miraculado, ele está tentando entrar, ele também está aí, né, em Roma, na Itália, o que recebeu o milagre do nosso fundador, né? O Padre Justino, que o Vaticano colocou como título, né, o Apóstolo das Vocações. De maneira especial, as vocações a ministérios ordenados e a vida consagrada. Diante disso, Silvanei, como acontece um processo de canonização? Poderia nos explicar? Veja,
processo de canonização que recordamos nos primeiros momentos da nossa igreja, não existia um processo, né, de canonização. Era o próprio povo, né, quem canonizava, vamos dizer assim, o santo, né? E esse canonizar o santo era as pessoas que se identificavam com ele, com a vida dele, e viam nele um modelo, né? Um modelo de vida. Isso a gente pode ver também nos dias de hoje, porque os nossos santos, os santos que nós temos, são santos que são modelos de vida para nós, né? São pessoas que nos podem inspirar de como viver mais a santidade. Nós, como batizados, nascemos para a santidade. É que com o passar do tempo, quando a gente cresce, a gente perde um pouco aquele caminho, né, que muitas vezes a gente deseja, depois se reencontra, enfim, né, é importante a gente recordar isso, né? Todos nascemos para a santidade, todos nós temos uma vocação para a santidade, e essa vocação nasce das coisas simples, fazer de modo extraordinário coisas simples, e isso fizeram os santos, né? Aqueles que nós chamamos de santo, ou de santos e santas. Pessoas que, de maneira extraordinária, fizeram coisas muito, mas muito simples. Mas, então, como é que se cria um santo? Vamos dizer assim. Não, naturalmente, o processo é um processo longo, lento, né? Tivemos casos diferentes, por exemplo, São Francisco de Assis, né? Tivemos pessoas que tiveram o seu processo de canonização muito rápido, né? Hoje, por exemplo, para você iniciar um processo de canonização, você tem que esperar 5 anos da morte da pessoa, para depois começar o processo. Com Madre Teresa de Calcutá, recordamos, Papa João Paulo II eliminou isso para ela, né? Depois de 2 anos, nós já tínhamos o processo de canonização da Santa dos Pobres, né? Santa da Caridade, né? Então, mas tudo começa com o próprio povo, porque muitas vezes é o próprio povo que pede a quem? Ao bispo, né? Daquela diocese, né? Que pertenceria, então, vamos dizer assim, o candidato, né? Beato, a santo, né? Para que se abra, então, uma possibilidade de que se possa investigar um pouco a sua vida, a sua obra, né? Recolhendo provas, né, das suas virtudes heróicas, de como viveu, né, as virtudes. Uma informação que depois é enviada aqui para a gente no Vaticano, para apreciação do Vaticano. Pois é, esse processo entra na Congregação para as Causas dos Santos, que no tempo de João Paulo II, muitos ironicamente diziam que era a fábrica dos santos, porque João Paulo II fez muitos santos, né? Então, esse dicastério do Vaticano, que é responsável pelos assuntos, digamos, de organizar, de seguir, de investigar esses processos, começa, então, a avaliar, né, essas, vamos dizer, potencialidades que tem o candidato, né? Então, se a congregação avalia que realmente a candidatura é importante, é interessante, então, cabe também ao Papa de proclamar o candidato ou a candidata como venerável. Mas nesse primeiro período em que nós temos ainda a coleta de dados dentro da diocese, a gente chama a pessoa, né, de servo de Deus, né? O servo de Deus que vai se recolhendo tudo aquilo que ele fez para enviar para a Santa Sé, né, para a Congregação dos Santos, e depois o Papa, com um decreto, o torna venerável, né? A designação, então, que em causa é um modelo de virtudes, é uma pessoa que tem as virtudes. Bom, depois da proclamação de venerável, nós vamos para o passo seguinte. Esse passo seguinte, o que é? É o processo de beatificação, ou seja, o reconhecimento das virtudes, né, católicas dessa personalidade num grau, diria assim, um pouquinho mais acentuado, né? No caso do beato, da beata, a igreja, então, autoriza, né, poder ser venerado por um grupo particular, ou seja, a paróquia, a diocese, né?
Nesse caso, para a beatificação, é necessário, é importante a gente recordar, é necessário de um milagre. Mas é um milagre que tem que ser acontecido, certificado após a morte daquele venerável, né? Pela sua intercessão. Né? A intercessão após a morte do venerável. Né? Para a certificação deste milagre, recordamos também, a congregação da causa dos santos tem um papel determinante. O processo decorre em circuito fechado, né? Não é uma coisa aberta, né? Mas sabe-se que são necessárias provas, né? Então, toda uma instrução, a positio, como se faz, tudo aquilo que pode levar ao processo de beatificação, personalidades médicas, análises clínicas, né, do milagre, se são científicas ou não, né, condições, né, para a declaração de que houve realmente um milagre. O que é um milagre nesse caso? Aquilo que a ciência não explica, não pode explicar, não tem como explicar. Então, se declara, através também de um decreto do Santo Padre, que ele se torna, então, beato, né? Vai ser beatificado. E aí tem mais um processo, é a declaração da santidade. No fundo, é o mais alto grau canônico, se assim podemos dizer, da Igreja Católica. Para chegar a ser santo é necessário, então, a confirmação de mais um milagre. Um milagre que deve ter ocorrido após a beatificação. Portanto, nós temos a necessidade de 2 milagres. Um milagre para ser beatificado, após a morte, né? E um milagre para ser santificado, que é a canonização, com outro milagre após a beatificação. O processo decorre, se assim podemos dizer, nos mesmos moldes também, né? Junto também à congregação dos santos, que tem que estudar todo o processo novamente, fazer uma positio, analisar os milagres, porque precisam chegar, em geral chegam 2 ou 3 milagres que são analisados por toda a parte médica, que se análise médico, e depois, quando nós temos o parecer médico de que realmente é um evento que não se explica, porque o milagre também tem que ter alguns aspectos, por exemplo, ser instantâneo, né? E permanente. Quer dizer, instantâneo porque depois da oração, da novena, ou à noite, como acontece muitas vezes, esses milagres, a pessoa acordou sem mais, por exemplo, a doença, né? Porque rezou para essa pessoa e no dia seguinte ela estava curada, e tem que ser uma cura permanente, não é uma cura simplesmente esporádica. Então, são modos de se avaliar, então, aquilo que é o milagre, né? O milagre que leva, então, a pessoa a esse segundo grau, que é o grau mais alto, que seria a canonização. E é sempre interessante, bonito conhecer as histórias, seja de quem produziu o milagre, intercessão, recordamos que nenhum santo faz milagre, mas intercede, o único que faz milagre é Deus, e também conhecer, muitas vezes, a história de quem foi miraculado, né? De que recebeu esse dom, o dom da cura, o dom que pode dizer, eu tenho na minha carne, né, a experiência do milagre de Deus, não é do milagre do santo. O santo é simplesmente um intercessor. Que coisa linda, viu, Silvanei? Chega a ser emocionante. Que bom. O miraculado que está tentando entrar, o caso dele foi assim. Ele sofreu um acidente, encontraram ele no quarto, todo ensanguentado, e foi para o hospital aí em Roma. E os médicos, pelo que eu entendi, desenganou, né? Aí o padre geral pediu para que toda a congregação, toda a família fizesse a novena ao do Beato Justino, né? E ele simplesmente acordou, né? E tá aí. E tentando se conectar, então deve ter algum problema aí, não sei. Mas em janeiro, os nossos irmãos da Itália esteve aqui no Brasil, nossa sede é Salvador, e trouxe umas relíquias do fundador, né? Do padre Justino, Beato Justino. A túnica,
o sapato e um cilício que ele usava, né? E quando, inclusive, eu levei uma parte, né, que estávamos em capítulo, como aquilo me emocionou. Você, embora seja o objeto, né, você percebe a santidade, né? Não por ser só meu fundador, porque o senhor falava sobre a santidade universal para todos. E o nosso pai fundador, ele tem isso, né? Ele vê que todo mundo é santo, né? Ele vê que a possibilidade de ser santo é para todos e correspondemos a uma vocação na santidade, uma vocação específica como sacerdote, como vida consagrada, ou como leigo cristão, né? Cristão leigo. E ouvindo esse processo, vendo, né, a intercessão dos santos, nos faz sempre pensar e reforçar que a santidade é todas. Seja bem-vindo, Emílio, acho que agora ele está escutando. Ele fala italiano, então não sei falar italiano, mas ele tá aí conectado com a gente já. Silvanei, dia 15 agora o Papa vai canonizar, proclamar, né, oficialmente a canonização, a cerimônia de canonização desses bem-aventurados, inclusive um deles é Padre Justino, o Solilo, o apóstolo das vocações, e vai um grupo, né, aí para a Itália, né, os nossos irmãos que já estão aí, dos outros 18, dos 19 países que nós estamos presentes, 18 no caso, né, não conta a Itália. Como o Vaticano está preparando isso, já que aumentou o número de que vai ser canonizados e também caso da Covid-19, né? Como tá a Itália? Como está? Bom, nesses últimos dias houve um pequeno aumento do número de pessoas contagiadas. E, nesse momento ainda nós temos um controle, eu diria, bastante férreo para controlar a difusão, né, do, do vírus. Hoje, por exemplo, nós tivemos a celebração do Vaticano, e a celebração foi dentro do Vaticano, tinham mais de 3 mil fiéis dentro da Basílica. Sabemos que a Basílica cabe muito mais. E mais, seguindo as regras e o protocolo, naturalmente o número foi bem menor. O que vai ocorrer também na Semana Santa. O Santo Padre, depois de 2 anos, volta a presidir a Via Sacra no Coliseu. Teremos, eu creio, as missas não só na Basílica, mas na Praça São Pedro. Enfim, estamos aguardando agora para ver quais são as diretivas que nós teremos nas próximas semanas, nos próximos dias. A organização para uma canonização é sempre uma organização muito pensada, vamos dizer assim, e também, eu não diria só complicada, porque naturalmente é sempre uma santa missa durante a qual nós temos o rito, né, de canonização. Mas tudo tem que correr bem, desde a organização litúrgica, a questão musical, por exemplo, nos cantos, enfim, sabemos quanto a Capela Sistina ela ensaia. Nós temos agora como maestro da Capela Sistina o Marcos Pavan, brasileiro, né, que é o responsável pela Capela Sistina, e tem todo o aspecto logístico, né, o aspecto logístico do recebimento das pessoas, das pessoas que vêm de fora, de outros países, depois a presença na própria Praça de São Pedro, né? Então, é uma estrutura muito grande, é uma máquina, vamos dizer assim, que trabalha e que tem que ser bem oleada para que tudo funcione. Depois temos o aspecto também da comunicação, das transmissões. Para você ter uma ideia, no dia de hoje nós transmitimos a celebração penitencial e depois o ato de consagração, né, presidido pelo Santo Padre, em Mundovisão. Só nós transmitimos em 11 idiomas diferentes. Então, você imaginou, além de todas as emissoras de rádio e televisão dispersas em todo o globo que estavam conectados conosco. Então, é realmente uma fábrica que tem que se mover realmente uníssono, para que tudo possa dar certo. Quando vocês veem uma transmissão do Santo Padre, vocês não podem imaginar o trabalho que tem por trás daquela celebração, desde o aspecto litúrgico,
o aspecto logístico, o aspecto de comunicação, para que tudo funcione bem. Porque vocês imaginem o que é receber, por exemplo, 30, 40 mil pessoas dentro da Praça São Pedro, a organização, para que essas pessoas se sintam bem também dentro do Vaticano. É, é um, acaba tendo acaba não, é um impacto global, né? Porque com as redes sociais, com a difusão de rádio e televisão, a voz do Santo Padre chega instantâneo, né? Então, esse momento mesmo que da consagração à Rússia, né? Houve um movimento muito grande entre as dioceses aqui do Brasil, a arquidiocese que eu estou, em Vitória da Conquista, Bahia, celebrações, né? Várias. Então, seja aqueles que estavam conectados por TV, depois fizeram a celebração, e como vocês têm um trabalho imenso, né? Porque a transmissão sai sempre muito boa, né? E é sempre uma alegria, né? Como eu falei no início, né? Sou super fã seu. Eu Muito sempre obrigado. escutei a missa do Galo na sua voz, né? Isso é óbvio, né? Então, eu disse, será que um dia eu vou conhecer? Hoje, mesmo por meio virtual, estamos conversando, né? O senhor falou Pois é, que... deixa eu contar uma coisa para você que eu Pode achei muito. contar. Você falou da Missa do Galo. Eu, certa vez, fui participar de um encontro com os professores na PUC de Curitiba. Eu estava no hall de entrada, antes de entrarmos na sala magna, né? E veio uma senhora, eu estava conversando com o reitor, e veio uma senhora e disse: o senhor é o homem do galo? Eu falei: minha senhora, eu não entendi. Não, o senhor é o homem do galo? Falei: não entendi, desculpe. Não, eu é o senhor, o homem da missa do galo? Ah, da missa do galo, né? Eu falei: sim, sim, sou eu. Ah, ela gritou: é ele mesmo do galo, ok. Daí, no momento da minha apresentação, naturalmente o reitor veio me apresentar para os professores, diante de todos os professores, e agora vamos trazer o seu Wanderley José, jornalista, professor universitário e tal, e o homem do galo. Falei: puxa vida, até aqui agora o homem do galo. Falei: podia ser pelo menos da galinha, né? Mas não, do galo. Mas tá, essa referência à missa do galo, para mim, é uma alegria muito grande, porque são 30 anos que eu não tenho uma ceia de Natal sem a missa do galo. Porque primeiro eu vou à missa do galo, depois eu janto com a minha família. Então eles têm que me esperar sempre, porque a missa é sempre na frente, absolutamente. É uma prerrogativa que eu tenho. Olha que interessante. O homem da voz do galo. O senhor falou que você passou no seu histórico, né? Tanto pelo Brasil, né? Você deu um rolê pelo Brasil, né? Pelas rádios, e parou no Vaticano. O senhor falou João Paulo II, Bento XVI, nosso Papa Emérito, e o Sumo Pontífice Francisco, né? São esses três papas que declararam Justino como venerável, beato e agora santo, né? Então, a sua voz acompanhou Justino também aqui para nós brasileiros. Uma alegria muito grande. Eu achei isso muito Eu, interessante, né? mas veja só, 3 papas que trouxeram, né, esse modelo de santidade, porque o processo de canonização, primeiramente beatificação, depois canonização, evidencia justamente aquilo que nós falávamos antes, do modelo que essas pessoas nos trazem. A santidade está, e volto a dizer, de fazer as coisas simples de modo extraordinário, né? Então, temos tantos santos que passaram a vida inteira, por exemplo, na portaria de um convento, né? Ou nossa querida, né, Santa Teresinha, que nunca saiu do seu convento, morreu jovem e foi declarada, né, a padroeira dos missionários. Ela nunca foi em missão, mas ela rezava pelos missionários e deixou, né, nos seus escritos muito simples, tudo aquilo que a gente precisa para conhecer melhor Deus. Então, é justamente aí que nós temos essa extraordinariedade nas coisas simples do dia a dia. Porque fazer as coisas extraordinárias, a gente, de repente, pode até conseguir fazer uma vez na vida com algum evento extraordinário. Mas o difícil é fazer as coisas simples de modo extraordinário. Porque o ser humano,
Isso faz parte do ser humano. O Papa, hoje, inclusive, nas suas palavras, falava como o ser humano busca, muitas vezes, a soberba, o poder, né? O aparecer. Isso é humano, não é? Mas o problema é a gente poder controlar o nosso espírito mundano com o espírito espiritual, né? Que é aquela mensagem de Cristo que deve se incorporar em nós e se transformar em ação concreta. Cristo vive em nós. O problema é que a gente, muitas vezes, deixa ele lá no cantinho, no escuro do nosso coração, e a gente não percebe que ele está ali esperando que a gente, né, abra nosso coração para que ele possa realmente agir em nós. E nós esperamos que as coisas aconteçam de fora. Então, é justamente isso que nós temos que fazer nessa nossa caminhada. E os nossos santos nos ensinam isso. O Justino nos ensina isso. Por exemplo, nosso Francisco, nosso pobrezinho de Assis, ele queria tudo, menos ser o santo que hoje é, porque ele queria simplesmente seguir o Evangelho. E, em certo sentido, não deixavam ele seguir o Evangelho, né? Porque era louco, taxado de louco, né? Ele dizia, louco da alegria de poder viver a liberdade do meu Senhor. Então, é isso que transforma as pessoas. Transforma as pessoas, inclusive, quando você conversa com alguém e essa pessoa começa a fazer com que você se sinta bem, alguma coisa, de novo, está ocorrendo também para você, porque você diz, puxa vida, essa pessoa falou uma coisa que moveu as cordas do meu coração. Que bom! É uma pessoa interessante e que pode, muitas vezes, numa frase, mudar o nosso pensamento e o nosso agir. Como é bom. Então, a gente se circundar dessas pessoas para fazer que a nossa vida seja um contínuo sim, de modo extraordinário. O senhor falando, o irmão Hugo, vocacionista, também está em Salvador, a nossa sede, ele colocava assim, dizia que o nosso pai fundador, Beato, dizia sempre, fazendo o ordinário para chegaremos no extraordinário. E dizia sempre, né? Fate santo, a todos, né? Faça-se santo. Ele sempre via as pessoas e falava, fate santo. Uma frase dele que dizia, no coração mais endurecido há um possível santo, né? Aquela pessoa mais rebelde a um possível santo. Ele Pois é, via... veja, nós quando criamos a santidade nos outros, muitas vezes a gente cria santos de barro, né? Vamos recordar isso, né? Porque nem sempre é aquilo que aparece, né? Mas, veja só, eu tenho como exemplo, certa vez eu fui fazer uma conferência para os meus queridos padres verbitas. Eu fui verbita, eu estudei no colégio verbita. Então, e falava, tive uma honra realmente muito grande, poder, eu sendo um aluno deles, depois vir falar para os verbitas, para os responsáveis da congregação. Foi um lugar muito bonito da minha vida, um momento muito interessante. E falava para eles, porque aquilo que eu tinha que falar era a santidade nos leigos, né? A fé nos leigos e a santidade. E eu falei, olha, eu pego como exemplo, e é um exemplo para mim também, o Papa Francisco nos ensinou muito sobre o valor da misericórdia. Não inventou nada, ele simplesmente voltou a colocar o pingo no i da misericórdia. Eu recordo muito São Dimas. Quem era São Dimas, né? Nós chamamos ele de bom ladrão. Se um ladrão pode ser bom, eu não sei, mas nós chamamos ele de bom ladrão. Se nós temos a certeza, além de Nossa Senhora, de que tem um santo no céu, que tem alguém no paraíso, pedimos, porque saiu da boca do nosso Senhor, que disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas como é que ele se tornou santo? A gente não nasce santo, não, hein? A gente busca todos os dias. E é empenhativo, é complicado. Dimas era um ladrão e roubou as chaves do paraíso. E como é que ele fez isso? Eu não sei se vocês recordam perfeitamente o que acontece. Na hora mais dura da humanidade, quando o Filho do Homem está pregado num madeiro,
Um xinga e o outro defende, o direito e a esquerda. E esse que diz que nós merecemos o castigo, esse homem não. Olha e diz aquela frase que rouba o paraíso, né? Recorda-te de mim quando estiveres no teu reino. E a resposta de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A coisa interessante desse discurso entre Jesus e Dimas é que Dimas não pediu perdão dos pecados. Mas ali tem a misericórdia de Deus. Dimas simplesmente ganha o céu porque ele reconhece em Jesus o Filho de Deus. E esse reconhecer é aquilo que salva Dimas, aquilo que lhe dá o paraíso. E aí a pergunta que eu faço sempre aos meus amigos, a gente rouba o paraíso reconhecendo Jesus Cristo, porque muitas vezes nosso pecado é justamente não reconhecer Jesus Cristo. E isso é que nos leva à imperfeição dos nossos atos. Escolhemos o espírito mundano e não o espírito de Deus. Então, é sempre uma maneira da gente pensar. Posso roubar o paraíso hoje? Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, porque se eu não reconheço, eu posso fazer tudo e nada vai dar certo, porque eu vou fazer só para mim. Eita, nós temos até uma aula de teologia, hein? Eu nunca tinha reparado nesse aspecto, não, que Dimas realmente rouba a chave do paraíso. Interessante. E agora se aproxima, né? Semana Santa. É algo Exatamente. de se aproximar. Fazemos a reflexão, a via sacra aqui, né? E eu vou Uhum. utilizar essa mesma ponte de reflexão, né? De roubar a chave do paraíso, e o nosso pecado é não reconhecer Jesus Cristo. E isso nos leva às imperfeições, né? Exatamente isso. Nós não vemos mais Jesus Cristo. O pecado nos afasta. O Papa nos dizia hoje, o pecado é cair. A gente cai, né? O perdão é levantar-se. E o amor de Deus é que permanece você de pé. É Ele que nos dá esta força para permanecer de pé. O mundo é conturbado, difícil, né? Muitas vezes não é fácil. Mas a nossa dificuldade é construída porque a gente está longe de Deus. Esse estar longe de Deus é que faz com que a gente tenha a cara amarrada, carrancuda, tristeza que caminha, né? Porque quando a gente levanta, só basta olhar o sol que brilha, já deveria nos iluminar e encher a nossa alegria, nosso coração de alegria. Mas a gente, muitas vezes, não percebe isso. É o eu, muitas vezes, o problema existencial que nós temos hoje. Poder, quero eu. Riqueza, quero eu. Nunca nós. Eu não posso imaginar que a gente possa construir uma vida sozinhos. Absolutamente. Se não tem um nós, eu acho que eu vai ficar eternamente na amargura. Obrigado, meu irmão Silvanei. Gostaria de estar em Roma para a canonização, mas eu vou escutar sua voz aqui do Brasil. Será uma alegria poder contar É, para vocês. Será uma alegria. embora você já falou, né? Uma saudação, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta a Silvanei, aproveite que a voz do Papa está aqui, viu, gente? Então, Na verdade, Isla, pode falar. boa tarde. Antônio Lago, né? Isla, parabéns por esse momento de aprendizado e de uma aula, né? Cheia do Espírito Santo. O jornalista apresentou aí, falou com a alma, isso é muito bom. A gente entender um pouco essas virtudes dos santos, né? E quais são os desafios de hoje? Como ele falou, né? Nós temos um povo que caminha, mas um povo de cabeça dura. Qual é o desafio de hoje para que nós possamos ser luz no meio desse povo de cabeça dura? Principalmente no nosso país, que está vivendo momentos tão turbulentos. Não sei na Itália, mas aqui no Brasil nós estamos vivendo esses momentos muito turbulentos,
com grande desemprego, pessoas passando dificuldades, e nós precisamos lançar essas redes em águas profundas, e muitas vezes nós temos que buscar essa força, como você me falou, através da mão de Jesus Cristo, nosso mestre, né? E o Papa, ele passa esse referencial de doçura, de misericórdia, e nos dá esse ânimo. Cada mensagem que ele passa é um ânimo a mais para que nós possamos caminhar. Eu vejo isso na sua fala também, Silvonei. Foi muito bom. Eu sempre ouço na Rede Vida, quando você fala na hora do Papa, acho brilhante. Então, parabéns mais uma vez. E espada do Beato Justino. Meu nome é Antônio Você, Lago, sou de Salvador, da Bahia. Antônio, um abraço especial para você. Exato, mas veja só, os nossos desafios. Bom, o ser humano, eu diria que é uma síntese de desafios, eu posso dizer. Eu dava aula na universidade e ensinava um pouquinho de jornalismo para a maioria eram padres e religiosos que vinham de todas as partes do mundo. Então, para falar com padre religioso, você tem que usar um pouquinho a metodologia dos santos, tá? E mexer um pouquinho com o brilho deles, no bom sentido, do conhecimento, naturalmente. Então, quando eu ensinava a narrativa, a estrutura narrativa, dizendo que nossa vida é uma estrutura narrativa, e nós que muitas vezes não conseguimos escrever a nossa vida, né, com gosto de uma narrativa. E eu sempre pedi a licença à Nossa Senhora, né, minha querida mamãe, eu hoje vou usá-la novamente para que as pessoas possam entender o que significa escrever uma história, por exemplo, né? E usava, desculpe se eu faço esse pequeno parênteses, só para dizer como a gente pode construir as coisas. Então, hoje nós estamos na festa da Solenidade da Anunciação, por isso que me veio. Eu imagino aquele dia. Primeiro, eu não imagino Nossa Senhora tão piedosa, não. Mas por que eu não imagino ela tão piedosa? No bom sentido, naturalmente. Uma menina, eu não sei quantos anos tinha a senhora, 14, 15, 16, que seja, ok? Vem alguém e diz para ela que ela poderá ser, porque poderá, não é uma decisão, né? A decisão é dela, se tornar a mãe do Salvador. Ok. Isso, dentro da estrutura narrativa, nós temos uma harmonia. Toda história começa com uma harmonia. E depois tem um rompimento, se rompe alguma coisa. Tem Nossa Senhora que tem uma pequena crise. O que está acontecendo? Quem é? Eu não conheço o homem. Ela retruca, né? Ela é muito atenta, né, às coisas do mundo do ser humano. Ela não é que não diz não no início, mas eu não sei como é que vai acontecer porque eu não conheço o homem. Quer dizer, já tem um problema ali que precisa ser resolvido. O anjo responde e ela diz o primeiro sim, faça-se em mim, né? Eis a serva do Senhor. Então, é uma resposta que muda a história da humanidade. Minha primeira pergunta aos meus alunos, padres e freiras. E se ela diz não? O que acontece? Aí tu, não, mas jamais, não. E se ela diz não? Na filosofia a gente diz que não fala não, de o se. Mas e se ela diz não? Olha o tamanho do problema, entre aspas, para Deus, porque Deus tem as esperanças dele e Nossa Senhora. Muito bem, Nossa Senhora diz sim, porque o amor dela era incomensurável. E aquele sim vai contra todas as regras da sociedade naquele momento. Ela era prometida em casamento. Sabemos que quem é prometido em casamento já era, entre aspas, casado. Ficava um ano na casa dos pais, mas era prometido em casamento porque daqui um ano ia para a casa do noivo. E ela fica grávida. Rompe aquela harmonia. E essa harmonia que ela tinha no coração, ela conserva. São aqueles fora que rompem a harmonia.
Porque a pergunta é, Nossa Senhora vai dizer para Santana, mamãe, que ela está grávida. Agora, vocês imaginem Santana recebendo a notícia da filha, que a filha dela, o tesouro da família, está grávida, prometida em casamento. Imagine a cara de Santana naquele momento. Mas a primeira coisa, que naturalmente, quem é o pai? Ela conta toda a história. Santana era uma mulher muito forte. Por quê? Quem é que conta para o pai Joaquim que a filha está grávida? Naturalmente, é Santana, que vai, pega o Joaquim, vai para o quarto e vai contar o que está acontecendo. Imagine Joaquim saindo do quarto, arrebentando porta para saber quem era o pai. Isso é uma estrutura narrativa que leva a desafios. Nossa Senhora sai daquela comunidade e vai para a prima Isabel. Chega lá. Isabel está no 6º mês. Maria não. Então, mais 3 meses, nasce João Batista. Então, ela ficaria mais ou menos 6 meses lá. Em 6 meses, a barriga cresce. Mas quando nasce João, isso aí é um pouco apócrifo, mas só para entender um pouquinho daquilo que a gente não pensa, mas que alguém viveu. Maria, no quarto dela sozinha, no outro quarto, Zacarias, Isabel e o filhinho. Um amor incomensurável. E ela sozinha no outro quarto, com a barriga que cresce, sem saber qual é o futuro dela. Botando a mão na barriga, acariciando aquele filho de Deus que está crescendo na sua barriga. Olha o tamanho da crise que poderia ter uma menina como essa. Mas ela não tem, porque ela tem uma certeza. É o amor de Deus, dos desígnios de Deus. Quando volta ao encontro com José, vocês imaginem o encontro com José, quando ela diz que está grávida. A cara de José, o amor, porque certamente José amava Maria, e Maria amava José. Os planos dos dois eram planos de amor, de família, agora não existe mais nada. Rompe-se aquela harmonia tão desejada. Quando José diz sim ao anjo, pega Maria, nós voltamos àquela harmonia interior, seja de José, seja de Maria. Mas não acaba aí não, porque quando vai para fora, quando vão para Belém, tudo recomeça e eles têm que escapar. A nossa vida é essa. Sempre desafios do dia a dia. Mas o problema é que quando nós perdemos a certeza, né? Aquela certeza que Deus nos dá, e acreditamos somente nas nossas forças. No dia que nós paramos com as nossas forças e demos, Senhor, não aguento mais, ajude, tenho certeza que as coisas modificam-se. Isso só para dizer um pouquinho de como é que eu ensino um pouco de narrativa para os meus alunos. Uso Nossa Senhora como exemplo porque adoro Nossa Senhora, é uma pessoa que eu venero muito. Então, eu gosto que eles conheçam também que Nossa Senhora era humana como a gente. Alguma pergunta a Silvanei? Emílio está aí, fratelo Emílio, só que ele está com o microfone desligado também, se ele falar, só Silvanei vai entender, porque ele não fala italiano. Se alguém quiser falar, pode falar, viu, gente? Não precisa se acanhar, não. Está com uma Itália próxima. Silvanei, hoje foi a consagração da Rússia, né? Os seus comentários, seu e de um outro, que eu não sei o nome, mas também escuto a voz dele sempre, né? O Raimundo e é baiano. Isso. Você poderia comentar um pouco, não sei se o povo está em... Emílio, acho que consegui dizer
desconectar. Eu poderia comentar um pouco sobre o ato da consagração, essa tensão toda que o mundo está vivendo, né, com essa guerra Rússia-Ucrânia, e a importância da consagração da nossa mãezinha, você enfatizava isso bastante, a nossa mãe Maria. Poderia dar uma conversinha, falar um pouco sobre, né, a importância da consagração. Foi um momento muito especial a consagração, o ato de consagração de toda a humanidade, especialmente Rússia e Ucrânia. Eu gostei muito do discurso que o Papa fez antes do ato de consagração, de uma passagem em que ele falava que, se quisermos que o mundo mude, tem que mudar primeiro o nosso coração. E para conseguirmos que isso ocorra, né, deixemos que Nossa Senhora nos leve pela mão. É uma figura que eu gostei muito que o Papa disse, dizendo, olhemos para o seu coração imaculado, né? Uma outra frase belíssima do Papa, olhemos para o seu coração imaculado, onde Deus descansou. Para o único coração de criatura humana sem sombras, porque ela é cheia de graça. E, portanto, vazia de pecado, né? Nela não há vestígios do mal. E, naquele momento, a história mudou de rumo. O sim de Maria mudou a história. Deus mudou a história, interessante, que disse o Papa, batendo à porta do coração de Maria. Deus não entra forçando, ele bate. Se você abre, ele entra, se não. E Maria abriu. E o Papa dizia, nós também, né, renovados com perdão, né, batemos à porta do coração de Maria. Portanto, com os bispos do mundo inteiro, né, hoje, o Papa desejou solenemente esse ato de levar ao Imaculado Coração de Maria tudo que nós estamos vivendo, renovando assim a consagração da Igreja, da humanidade inteira, consagrando de modo particular, como eu disse antes, a Rússia e a Ucrânia, dois países que veneram muito Nossa Senhora. Um gesto de entrega, esse foi um gesto de entrega de Francisco. E a gente pôde ver quando ele estava fazendo o ato de consagração, quando ele parava e olhava para a imagem de Nossa Senhora. Brotava do âmago do coração, do fundo do coração, esse gesto de entrega, não é? Um gesto de entrega de filhos que estão vivendo na tribulação dessa guerra. O Papa disse hoje, mais uma vez, uma guerra insensata que ameaça o mundo. E esses filhos recorrem a quem? A mãe, lançando no seu coração o medo, o sofrimento, entregando-se completamente a ela. E esse colocar nesse coração, como o Papa recordava, um coração límpido, incontaminado, né? Onde Deus se espelha, é uma palavra bonita também. Deus se espelha no coração límpido de Maria. Colocar nesse coração os bens preciosos da fraternidade e da paz. E a gente pede, então, que Maria nos proteja, nos ajude a encontrar a paz. E o Papa recordava que nos lábios de Maria brotou a frase mais bela que o anjo podia referir a Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Essa é uma aceitação, né? Por parte de Nossa Senhora, não é uma aceitação passiva, mas é o desejo vivo de aderir a Deus, que tem desígnios de paz para todos nós. Eu diria que, mais ou menos, essa é uma passagem importante, né, das palavras que o Santo Padre nos dirigiu hoje, porque pedimos a Maria que pegue a gente pela mão, né? Tome pela mão esse povo que está a caminho, guie esse povo que sofre, né? Através dessas veredas tão íngremes e cansativas,
para que se busque a fraternidade, o diálogo e a paz. Eu creio que poderíamos sintetizar dessa maneira aquilo que nós vivemos no dia de hoje, e depois o ato, naturalmente, de consagração. Eu gostaria de agradecer a presença também dos frades menores e os franciscanos que estão presentes, nossos irmãos do Rio de Janeiro que se entraram agora devido à formação redentorista também, nossa equipe vocacional. Silvonei, eu não sei se o senhor sabe, não sei se deve ter lido, né, sobre o Padre Justino. A nossa obra característica é chamada vocacionário. O que seria um vocacionário? É uma casa em que acolhe jovens para o discernimento vocacional para a igreja, né? Então, estou vendo aqui os irmãos que entraram, né? E um vocacionado aqui que passou aqui na minha frente. Justino, sobre essa obra da santificação universal, ele compreende que essas nossas casas, chamado vocacionário, inclusive nós moramos aí também, acho que é atrás do Vaticano, Vila de Ampezzo, não sei como é que pronuncia, nossa curia geral. Ele dá a oportunidade, ele morreu em 1955, no dia 2 de agosto, que inclusive aqui no Brasil é comemorado o mês das vocações, e ele é proclamado pela igreja como um apóstolo das vocações. Então, para o Brasil, a gente fica assim, sem palavras, né? Mas eu fico, né? Porque o apóstolo das vocações, e no mês vocacional para o Brasil, né, nos seus outros países, se celebra, né? Então, nessa casa chamada vocacionário, os jovens, nós ajudamos eles a uma vocação específica, né? Não direcionando, ó, você vai ser padre diocesano, religioso e padre vocacional, não. Nós ajudamos esses jovens a se encontrar vocacionalmente na igreja com a mão de Maria, né? Porque nosso fundador, ele fala, né, que Maria, Nossa Senhora das Divinas Vocações, é a nossa superior imediata e superiora para sempre, né? Não tem padre geral, não tem madre geral, é Maria que comanda a congregação com Jesus Cristo, né? E ele pensa que nós, né, os sacerdotes, né, não sou sacerdote, mas e as irmãs são como José e Maria, que ajuda a crescer esse menino Jesus no coração dos vocacionados, né? Para corresponder uma vocação acertada e viver de maneira nessa escola da santificação universal aqui na Terra, né? Tá chegando ao fim. Se quiser dar suas considerações finais, dar um abraço para o Brasil, né? O Brasil vai estar conectado, vai ouvir sua voz, provavelmente vai lembrar do nosso bate-papo. Espero ter outras parcerias, né? Quando tiver lá, dá uma saudação especial para o Brasil, que o Brasil vai fazer coraçãozinho. A gente vai ter várias tendas, né? Com telão que vamos assistir ao vivo, né? Vai ter adoração, né? Uma vigília, e depois a gente vai estar lá escutando e participando, né? Modo remoto, da canonização desses beatos. Bom, eu fico muito feliz que o Justino ganhe a honra dos altares, porque agora de vocês, né, da congregação de vocês, vocês doam ele para o mundo, porque agora é o mundo inteiro que vê nele, né, esse modelo de santidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É bom porque podemos demonstrar. Você estava falando que morreu em 1955, justo? Quer dizer, é um santo moderno, a porta-canto, né? Não é aquele que viveu no período medieval, longe no tempo, não. Alguém que experimentou as dificuldades desse período moderno de vida e, mesmo assim, sempre atuante, como você disse, como ele faça-se santo, né? Bonito isso, né? Então, é alguém que acredita no outro. Acreditar no outro é nunca viver sozinho. E eu digo aos nossos vocacionados, aqueles que estão trilhando as sendas agora para descobrir o seu caminho, né?
a gente não decide nada, não, viu? Posso dizer para você. Porque tudo aquilo que eu quis fazer na minha vida foi tudo ao contrário. Eu queria ser médico, para você ter uma ideia. Minha vocação, para mim, era para ser médico. E alguém me disse que não fui. Mas alguém diz, hoje eu posso ser um pouquinho de bálsamo no coração das pessoas. Isso me alivia naquela vocação que eu pensava ter. Então, dobrar os joelhos, deixar que o Senhor fale ao coração, é aquilo que serve para nós. Não é mais o eu, né? Deixar que Ele fale dentro do coração das pessoas. Deixar que Ele fale dentro do nosso coração. Pedindo a dela tão delicada, nos acompanhe nas coisas que nós temos que decidir todos os dias. Eu creio que tudo brota, tudo eficaz no joelho dobrado. Eu lembro dos meus avós, dos meus pais, que tudo se resolvia diante de tantas dificuldades com o joelho dobrado, diante daquela velhinha acesa e da imagem de Nossa Senhora. Espero que seja assim também na existência de vocês. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Espero não ter falado muita coisa que vocês não gostam de ouvir, mas é aquilo que eu gostaria de recordar simplesmente para vocês. Amigo, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e parabéns, né, pelo nosso santo, que a gente vai estar em festa com vocês, porque quando os céus estão em festa, nós também estamos em festa. Gratidão, gratidão, gratidão. Como vocacionista, né, nossos irmãos estão aí também, outros religiosos e leigos, os franciscanos, um redentorista, né, ficou também feliz, né, que também a questão da comunicação, né, a gente aproveite que vocês estão com o comunicador. Os que puderam conectar, se conectaram devido o horário, né, aqui no Brasil, e o dia da semana. Temos também Hilda, que é uma apóstola. O Padre Justino, ele pensou, a família vocacionista ela é muito grande, né, assim, tem irmãos, padres, freiras, né, apóstolas, que é um instituto secular, e agora estamos organizando os oblatos, que são cooperadores dessa obra das divinas vocações, né. Então, os que puderam estão, que não puderam também, vão assistir depois, né? O Emílio, ele não deve estar entendendo muita coisa, porque está muito falando em português, mas... Como é o nome dele? Emílio. Se quiser falar com ele italiano... Emílio, allora ti saluto soltanto per dirti che c'è stato veramente un bellissimo incontro, né? Spero che tu stia bene e che quello che hai sentito e senti sia veramente anche come un strumento per aiutare gli altri. Quello che ci hanno regalato. Grazie. Hai regalato anche per gli altri. Grazie, anche sono molto contento di avere questa opportunità di conoscervi per questo momento. Veramente un dono grande per la nostra congregazione, e non solo la congregazione, ma tutta la famiglia, come Don Giustino voleva la santificazione universale, quindi tutto il mondo. Per questo, soprattutto per l'evocazione, sono molto contento di conoscervi, soprattutto in Brasile, che la famiglia brasiliana, come il nostro superiore, anche superiore generale brasiliano, e anche il mio maestro brasiliano. Quindi grazie a voi. È ora adesso di imparare portoghese, va bene? Adesso è l'ora di imparare portoghese, con tanti brasiliani intorno. Bene, benissimo. Spero di vedersi. Assolutamente, è stato un piacere. Poi... Ele é malgacho, ele é do Madagascar, né? Madagascar, perfeito. Isso. Aí o milagre aconteceu. Benissimo. Sono del Madagascar e venuto in Italia e il miracolo è venuto qui in Italia.
Fantastico, guarda, ricordati che questo è un dono tuo, che devi dare anche agli altri. Veramente, veramente. Benissimo, felice veramente di conoscerti anche. Vabbè? Ti saluto carissimo, stammi bene, Grazie. guarda, è stato un piacere enorme. Uniamoci con la preghiera. E guarda, deve imparare portoghese, va bene? Senz'altro. Va bene, ciao carissimo. Obrigado. Um abraço, Valeu. tchau, tchau. Gente, muito obrigado Muito a bem. todos. Obrigado, Silvaneu, novamente, Emílio, Um abraço, caríssimo. nesse encontro que é para falar sobre a santidade, né? Então, nosso irmão Silvanei nos presenteou com sua voz papal para o Brasil. Um forte abraço a todos e até mais, né? Jesus, Maria e José. Gesù Maria Giuseppe. Jesus, Maria José, parabéns. Maria José.